Bom dia, pessoal. Então, vamos continuar com a nossa discussão de emaranhamento quântico. E na aula de hoje eu queria introduzir para vocês 3 protocolos de informação quântica importantes que têm aplicações futuras, né, interessantes, principalmente em comunicações quânticas, criptografia, coisas desse tipo, mas que também geram uma série de discussões físicas relevantes, né, importantes. Então, o primeiro protocolo que eu queria falar para vocês hoje é o chamado protocolo de Nance Coding. Okay. Todos os protocolos que a gente vai mencionar têm relação entre si, né? Okay. Então, qual que é a ideia aqui? A gente tem 2 observadores, que eu vou chamar de Alice e Bob. E a Alice quer mandar informação para o Bob. Okay. Como é que ela vai fazer isso nesse protocolo? Ela vai fazer isso da seguinte maneira. O Bob tem aqui uma fonte de estados emaranhados. Okay. E ele vai pegar uma parte desse estado emaranhado, 1 qubit, e vai mandar para a Alice. Okay. E a parte do estado emaranhado dele mantém. Agora, o traço parcial sobre o que o Bob está mandando, deixa eu botar aqui uma cabine aqui para o Bob. Aqui no meio, a matriz de densidade é um meio da identidade, que é ruído puro, né? É completamente aleatório. Aqui, quando esse qubit chegar, a Alice vai aplicar um unitário e vai reenviar esse qubit para o Bob. Okay? O Bob agora ele pode fazer a seguinte operação. Ele vai aplicar um CNOT, um Hadamard, um qubit da Alice, e depois ele vai medir. E vai obter informação clássica na saída. Então aqui está a cidadela da Alice. Então aqui é a Alice. E aqui é o Bob. Ok? Repara que aqui, na volta, a Alice também tecnicamente está mandando um meio da identidade. Também é ruído. Né? Só que o que ela fez, na verdade? Esse estado φ+, ele é igual a 1 sobre raiz de 2, 0, 0, mais 1, 1. Ela pode, aplicando um unitário local, transformar esse cara no ψ+. Isso vai ser igual a aplicar o XA no φ+. Ela pode transformar ele no φ-, que é igual a aplicar o ZA no φ+. E ela pode transformar esse cara no ψ-, que é igual a aplicar alguma coisa do tipo ZA seguido de XA no φ+. Então ela transforma esse estado original na φ+, em um de 4 possibilidades.
que eu vou chamar de dois bits 00, um bit 01 e outro, um bit 0 e outro 1, um bit 1 e outro 0, e um bit 1 e um bit 1. Então, isso daqui tem possibilidade de codificar dois bits clássicos. C-bit é o que eu vou chamar de um bit clássico. Okay? Só que a Alice mandou um qubit. E esse qubit localmente é ruído. Então, ela recebeu o ruído do Bob. Né? Aqui no meio, ninguém tem condições de saber nada sobre o estado que o Bob está mandando. Ela fez uma operação local, transformou o estado emaranhado em algum elemento da base de Bell do desejo dela e reenviou esse qubit para o Bob. Localmente, esse qubit continua sendo ruído, mas agora o Bob, fazendo esse unitário aqui, consegue determinar, né, qual desses 4 estados a Alice escolheu que ele tivesse. Então, basicamente, Dense Coding está dizendo para a gente, né, qual que é a conclusão, que um qubit é equivalente a 2 C-bits. Okay? Existe uma discussão muito grande em relação a isso, né? Porque, obviamente, a Alice e o Bob tem que mandar um qubit 2 vezes. Né? Então, ela recebe um qubit e depois manda um qubit. Então, tem uma maneira aí de contar essa informação que é trocada entre eles, que está sujeita a uma certa discussão. Inclusive, tem um teorema importante, né? Que é o chamado Relevo Bound, limite de relevo, que a gente vai ver na parte de Quantum Shannon Theory, que diz que se você tem n qubits, o número máximo de informação que eles podem carregar são n bits, surpreendentemente. Né? Isso é um resultado muito surpreendente de informação quântica. Mas o fato é que esse protocolo ele é estranho, né, por uma série de razões. Por exemplo, a Alice e o Bob localmente não trocaram nada além de ruído, certo? Eles só trocaram ruído, um meio da identidade para cá, um meio da identidade para lá. Então, localmente, nada aconteceu. Né? Agora, a gente está, obviamente, explorando essa propriedade do emaranhamento de que a informação está guardada de uma maneira não local. O computador está meio lento hoje. Deixa eu mostrar para vocês, indicar aqui esse cantinho, referências. Então, a teoria desse cara é Bennett, né? Que é esse cientista da computação, matemático, físico, que trabalhava na IBM. E isso foi feito em 1992. É uma PRL, Physical Review Letters, né? Que é um jornal prestigioso de física, 69 2881. Então, recomendo todo mundo dar uma olhada, é interessante, né? Essa é a teoria. E o experimento foi feito por esses caras que são todos big shots na área de informação quântica experimental. Weinfurter, que agora está na Alemanha, né? Kwiat, que é professor na Universidade de Chicago, Urbana-Champaign, e o Zeilinger, que era o líder do grupo. Esses caras fizeram o primeiro experimento em 1996. Peraí, gente, eu vou ter que fechar algumas coisas aqui.
senão isso não vai dar certo. Sai o tech, sai isso. Isso aqui eu não preciso agora. Nossa, esse computador realmente está. Sai ser, sai tudo isso. Sai isso. Vamos ver se melhora. Terminal não tem nada. Tarará. Tem muita coisa aberta no meu computador e isso me incomoda profundamente. Vamos ver se melhora. Então, esse é o protocolo. Esse é o protocolo de Super Dense Coding, né? Repara que o experimento veio 4 anos depois da teoria, né? Então, essa teoria meio maluca ficou sentando lá durante 4 anos até que alguém resolvesse finalmente vir e testar, né? Esse Relevo Bound é da década de 70, que é surpreendente, né? Se você parar para pensar, assim, o relevo realmente estava lá na informação quântica desde os primórdios, né? De novo, Super Dense Coding é um protocolo muito interessante, né? Por causa dessa propriedade, que apenas ruído é trocado, mas ainda assim a Alice consegue mandar 2 bits de informação clássica para o Bob, mandando só 1 qubit, recebendo 1 qubit de ruído e mandando de volta 1 qubit de ruído. O segundo protocolo de hoje, que está relacionado com o primeiro, é o protocolo de teletransporte quântico. Okay. Então, a ideia vai ser a seguinte. De novo, nós vamos ter uma fonte de φ+. Essa aqui distribui pares emaranhados. Então, vai um pedaço para lá e um pedaço para cá agora, né? Aqui, eu vou entrar com 1 qubit psi, desconhecido, não pode ser um qubit qualquer, e vou fazer uma medida conjunta nesse cara do estado emaranhado e do qubit. Ok? Que medida que vai ser essa? Essa aqui eu vou chamar de uma medida M. Já vou explicitar que medida é essa. Eu vou ter um de 4 possíveis resultados. Eu vou pegar essa informação clássica e vou enviar ela para o Bob, né? E baseado nessa informação clássica, o Bob vai aplicar um unitário local, um de 4 unitários possíveis, e o que ele vai obter aqui é o estado psi. Então está aqui. Isso aqui é a Alice. E aqui a gente tem a citadela do Bob. Realmente o meu computador está muito lento hoje. Eu não consigo entender por quê. Então essa é a visão, esse é o setup básico do teletransporte quântico. Okay? Então como é que vai funcionar isso? Bom, o qubit psi, que eu vou indexar por esse espaço de Hilbert C,
ele vai ser igual a alfa 0 no espaço C mais beta 1 no espaço C. E eu estou olhando para um estado total, que é da forma psi C, tensor φ mais. Que vai ser, isso daqui é AB, né? Porque a Alice e o Bob compartilham esse estado emaranhado. Isso vai ser alfa 0 mais beta 1. E aqui eu vou ter 1 sobre raiz de 2, 0, 0, mais 1, 1. Okay. Agora vamos agrupar esses caras. Isso vai ser 1 sobre raiz de 2, que vai multiplicar alfa 0, 0, 0, mais alfa 0, 1, 1, mais beta 1, 0, 0, mais beta 1, 1. Okay? Agora vamos olhar para esses caras aqui, olha. Esses dois caras, esses dois caras, esses dois caras e esses dois caras. Tá? Bom, eu posso escrever isso como sendo 1 sobre raiz de 2, que multiplica alfa. Okay? E aqui eu vou ter φ mais φ menos sobre raiz de 2, certo? Que multiplica 0. Eu nada fiz além de decompor o 0, 0 como uma superposição dos estados φ mais e φ menos. Aqui eu vou ter alfa, que multiplica psi mais psi menos sobre raiz de 2, que vai multiplicar o estado 1. Né? E por aí vai. Aqui eu vou ter beta, que multiplica psi mais menos psi menos sobre raiz de 2, que multiplica 0. Esse cara, obviamente, multiplica todos esses, né? Mais beta, que multiplica φ mais menos φ menos sobre raiz de 2, que multiplica 1. E agora eu posso simplesmente agrupar os termos que tem φ mais. Então, por exemplo, esse termo aqui, φ mais, vai aparecer aqui e aqui, ó. E ele aparece multiplicado por alfa 0 mais beta 1. Né? E esses alfas e betas são números complexos. Vou começar aqui em cima, né? Eles são números complexos e esses caras vão me dar uma coisa dessa forma aqui, ó. φ mais. Eu vou ter 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2 vai me dar 1 meio. Dois, né? Que vai multiplicar alfa 0 mais beta 1. Só que vamos restituir os índices. Agora esse estado emaranhado é no subsistema CA e esse estado original é no subsistema B. Tá? Isso aqui é exatamente o estado de Bell φ mais
em possessão da Alice, completo, feito por esses 2 qubits, e o estado original que a Alice colocou aqui, só que agora em possessão do Bob, no espaço B. Tá vendo? Vamos ver adiante os outros termos. O próximo termo vai ser φ-, digamos. Sobre 2 também. Quem é que tem φ-? Aqui tem 1. Vai ser alfa 0. E aqui tem outro. Menos beta 1. O próximo vai ser psi mais. Que vai ser multiplicado por alfa 1 mais beta 0. E, finalmente, o quarto resultado, psi menos sobre 2, que multiplica alfa 1 menos beta 0. Okay? Então, vocês veem que cada um desses termos aqui aparece com probabilidade de 1/4 e tem 4 deles. Então, o estado está bem normalizado. Essa medida aqui que eu vou fazer, essa medida, ela é a medida na base de Bell. Eu vou projetar em um dos 4 estados possíveis da base de Bell. E isso vai colapsar o sistema do Bob em um desses 4 estados possíveis aqui. Só que esses 4 estados possíveis são o estado psi original com algum unitário aplicado sobre ele. Então, por exemplo, se eu obter o φ+, o unitário é simplesmente a identidade. Não tem que fazer nada. Se eu obter esse estado aqui, φ-, o unitário, ele é basicamente o unitário Z, tá certo? Esse cara daqui, ele é Z aplicado em psi. Ele flipa o 1 e mantém o 0. Esse cara daqui, ele é X aplicado em psi. E esse cara daqui é Y aplicado em psi. Então, dependendo do resultado dessa medida de Bell, eu posso aplicar o inverso de um desses 4 unitários. E aí reconstruir o estado psi, só que agora nas mãos do Bob. Certo? Então é isso que você tem que fazer. Você tem que mandar 2 bits clássicos de informação aqui no meio, que simplesmente vai te dizer qual desses resultados da base de Bell a Alice obteve. E isso vai te dizer qual unitário o Bob tem que aplicar para reconstruir o estado que a Alice queria mandar para ele originalmente. Agora, repara que esses 2 bits clássicos não contêm informação absolutamente nenhuma do estado que a Alice queria mandar, do psi. Né? Na realidade, aqui na região branca, né, entre os balões amarelos, não tem nada, absolutamente nada que carregue informação sobre alfa e beta, que é o que caracteriza o psi, né, os coeficientes complexos do psi. Por isso é chamado de teletransporte. A informação ela é transmitida sem que ela precise transitar no espaço-tempo entre a Alice e o Bob. Então isso é chocante, né? É chocante essa possibilidade, né? Aí muitas pessoas falavam, mas então é possível você transportar informação sem respeitar as leis da causalidade. Mas não é, porque se eu tomar o traço parcial
sobre esse estado aqui, sobre os 4 elementos da base de Bell, eles são ortogonais. O que eu vou obter é uma mistura completa desses 4 estados aqui, e isso não carrega informação nenhuma sobre alfa e beta. Podem fazer essa conta. Tomar o traço parcial sobre os estados CA aqui. E ver qual é o estado B antes da Alice receber esses 2 bits clássicos. Vai ser uma mistura completa. Um qubit é uma mistura completa. Não vai conter informação nenhuma. Certo? Então, você realmente tem que receber esses 2 bits clássicos para que você possa decodificar a informação, para que você possa aplicar o unitário correto a fim de receber a informação correta. Né? E esses bits clássicos, eles têm que fisicamente ser mandados. Né? Não tem como eu mandar eles sem que eles estejam imprimidos em alguma matéria que viaja menos que a velocidade da luz. Né? Então, isso daqui ainda assim respeita a relatividade nesse sentido. Você ainda é obrigado a mandar 2 bits clássicos que são obrigados a viajar mais devagar do que a velocidade da luz. Deixa eu fazer alguns comentários interessantes. Antes de mais nada, bom, repara o seguinte, um comentário. Com 1/4 de probabilidade, eu vou obter esse valor aqui. Esse resultado. 1/4 das vezes. 1/4 das vezes, a informação vai para o Bob sem ele precisar fazer nada. Então, eu não preciso 1/4 das vezes mandar esse bit clássico. Então, é como se eu tivesse transmissão instantânea de informação. Só que é probabilístico. E quando eu fizer a média sobre os ensembles, isso vai embora, esse resultado. Perdão. Certo? Então, eu posso falar que, efetivamente, 1/4 das vezes, a natureza ela envia um sinal instantâneo, ela diz respeito à relatividade, ela manda um sinal mais rápido que a velocidade da luz. Perdão, alergia. Mas o Bob não pode fazer nada disso porque isso só acontece 1/4 das vezes. Okay? Só um minuto. Então, 1/4 das vezes, efetivamente, é como se houvesse transmissão de informação mais rápido que a luz. Mas o Bob não pode usar isso para nada porque é uma coisa probabilística. E numa dada vez ele não sabe se o resultado ali foi φ mais ou se foi um dos outros. Mas essa ideia de viagem no tempo efetiva ou de comunicação instantânea efetiva foi explorada por algumas pessoas, né? Em particular pelo Svetlitny na PUC e pelo Seth Lloyd e Lorenzo Maccone no MIT, né? Então tem vários papers interessantes sobre isso, né? Essa discussão de viagem no tempo, de velocidade de transmitir sinais mais rápidos que a luz, é uma discussão muito viva em informação quântica, né? Porque a gente está lidando com esse tipo de coisa mesmo, né? Esse é o tipo de coisa que a gente lida aqui, né?
informação. Informação como uma coisa física. Antes de mais nada, deixa eu ver se eu consigo recortar isso aqui. E agora o que eu estou fazendo? Legal. Consigo deletar rápido aqui. O paper, né, teórico, é uma PRL. Paper teórico é uma PRL de... Bom, vou dar a referência aqui. Eu vou colocar isso tudo no Today's Papers, mas só para caso alguém queira ir ver antes. É uma PRL de 1993. E os nomes associados são todos nomes famosos, nomes importantes nessa área, né? Nomes como Bennett, ele estava lá também. Bennett também é o cara do BB84, que a gente vai ver o primeiro protocolo de criptografia quântica, né? Bennett e Brassard, por isso BB. Temos aqui o Brassard também, nesse paper. Temos mais um outro cara que eu nunca me lembro, Jossa, né, que é um cara de Cambridge, se não me engano. Pérez, que eu acho Pérez, é um físico israelense famoso. E Wouters, que é um outro cara, é o cara do no cloning, que a gente também vai ver em breve. Né? E o experimento isso é a teoria, né? No experimento a gente tem nomes como, só para vocês conhecerem as pessoas da área, né? Para saberem quem que estava lá, né? Então, o primeiro paper experimental, um dos primeiros, foi feito por esse cara, Baumeister, que agora é um cara de optomecânica quântica, né? Alguns de vocês já ouviram falar, porque trabalham comigo. É um cara chinês chamado Pan, Jianwei Pan, que é uma grande figura em formação quântica experimental. Hoje em dia ele lidera o programa de tecnologias quânticas da China. Ele é um cara importante na China. A gente tem Weinfurter também, que a essa altura era aluno ou pós-doc do Zeilinger, que também está envolvido. E na Itália, a gente tinha também um cara chamado Francesco De Martini, um experimental italiano importante nessa área. Lucian Hardy também está nesse paper experimental, apesar de ser teórico, e o Sandro Popesco. Eles também fizeram teletransporte mais ou menos na mesma época. Assim. Sobre a implementação física desse negócio, isso podem ser fótons, certo? Mas pode ser qualquer grau de liberdade dos fótons. Pode ser a polarização, pode ser o tempo de chegada dos fótons, pode ser o modo espacial transverso, né? A estrutura da luz, o momento angular orbital do fóton, que você pode querer teletransportar. Pode ser em setups experimentais. Pode ser também uma superposição, né? O seu qubit alfa 0 mais beta 1 pode ser, né? Uma possibilidade é que isso aqui seja o vácuo e isso aqui seja um fóton. Então você é uma superposição do estado do campo eletromagnético, né? O De Martini e o Sandro Popesco também tem um experimento onde eles fazem isso. Eles teletransportam uma superposição do campo do vácuo com um fóton, né? Aproximadamente, né? Porque é difícil criar isso no laboratório. Mas você pode ter N possibilidades, certo? Então isso é bem interessante. E algumas pessoas, né,
notavelmente o Nicolas Gizan, que foi meu orientador de doutorado, sugeriu fazer um experimento de teletransporte onde você teletransporta todos os graus de liberdade do fóton. Polarização, modo espacial, tempo de chegada, né? Qualquer grau de liberdade que você puder colocar no fóton, você teletransportar ele. Isso exige fazer uma coisa chamada hyperentanglement, hiperemaranhamento, que é emaranhamento em vários graus de liberdade. É uma coisa não trivial no ponto de vista experimental no laboratório. Nunca foi feito você teletransportar um fóton exato, né, com todos os graus de liberdade dele. As pessoas sempre teletransportam um grau de liberdade ou outro, né? Outra coisa interessante que já foi feito é que aqui, né, antes de você receber os bits da Alice, esse fóton você manda ele para algo material, né? Então ele é absorvido por um cristal ou por uma nuvem atômica, certo? Mas ele é absorvido de uma maneira coerente, de forma que o estado dele fique impresso nas correlações dos estados dessa coisa material. E aí você faz o protocolo normal, manda os 2 bits de informação, e o que acontece no final é que se você tiver uma maneira de reobter esse fóton de dentro da matéria, você vai ver que aplicando o unitário correto, esse cara tem exatamente a estatística de psi, que você pode reconstruir depois fazendo tomografia de estado ou simplesmente medindo ele né, da maneira como você preferir. Então, você teletransportou um fóton, né, uma coisa que era luz, você teletransportou para graus de liberdade dentro da matéria. Isso se preservou ali dentro. Isso já foi feito várias vezes também, né, teletransporte de luz para matéria, né? É uma possibilidade interessante também. Então, tem N experimentos que fizeram isso. Depois eu posso, quem quiser, indicar as referências relevantes. Deixa eu fazer mais um comentário aqui. Né? Deixa eu desenhar de novo esse cara daqui. Então, eu tenho a minha fonte de φ+. Okay. Eu vou ter aqui... Agora eu vou desenhar eu vou fazer um desenho digno de espaço-tempo. Okay? Então, isso aqui são linhas de luz a 45 graus e eu estou mandando fóton, digamos. Aí aqui, eu tenho um outro cone aqui. Dentro desse cone aqui, eu vou conseguir fazer a minha medida. Né? Era para ser uma medida aqui. Agora, suponha que eu sou capaz, por alguma razão desconhecida, né? Sei lá, a mecânica quântica não é a teoria final, né? E por alguma razão eu consigo enviar bits de informação para o passado. Eu mando aqui meus 2 bits de informação clássica. Okay? E eu mando isso mais rápido que a luz. Tá? Sei lá, suponha que tem um universo de Gödel ali, você pode fazer curvas fechadas tipo tempo, ou alguma coisa assim. Okay? O que você pode fazer, então, é receber essa informação, aplicar o unitário, okay? E tirar o estado psi daqui. E esse estado psi vai viver lá, barará, só que agora tem 2 dele. 2 estados psis. Desconhecido. Eu não sei qual é o psi, mas eu fui capaz de, a partir de um, criar 2. Dado que eu posso mandar esses sinais para o passado. Então, isso aqui é igual a clonagem. Eu comecei com um estado psi e agora eu tenho 2 deles. Um psi desconhecido, né? Isso que é importante. Então, você vê que signaling, né?
a possibilidade de você mandar sinais mais rápidos que a luz está relacionado com a possibilidade de clonar, clonagem quântica, né? Tem uma discussão muito interessante disso, desse cara Schumacher, também uma figura conhecida na área. Em 1998, ele escreveu um paperzinho, né, que está no archive. 98.01.014, onde ele descreve essa ideia de que clonagem e comunicação superluminal estão conectados de uma maneira interessante. Essa discussão surgiu, segundo ele, no paper, ele fala no agradecimento, ele agradece John Wheeler, né? Ele fala que uma década antes, em 1988, o Wheeler perguntou para ele se existia alguma maneira de você justificar que correlações quânticas não se comunicam mais rápido que a luz de forma tão clara e objetiva quanto o teorema de no cloning. E aí ele resolveu fazer essa conexão entre os dois. Peço perdão, meu desenho está horrível aqui, mas enfim, o computador está travando, eu não sei porquê. Mas então, isso é só para chamar a atenção de vocês que clonagem de estados quânticos está ligado com a impossibilidade de sinais mais rápidos que a luz e vice-versa. Se eu pudesse clonar, certamente eu poderia mandar um sinal mais rápido que a luz. Isso é um fato que a gente pode discutir, né? Na verdade, teve um cara chamado Nick Herbert, que é um doidão hippie da era quântica da década de 70, que era obcecado em mandar sinais mais rápidos que a luz, fazer o telefone, né? Eu chamo de o telefone. E o Nick Herbert escreveu um paper dizendo que ele tinha descoberto isso e ninguém conseguiu descobrir na época por que o paper dele estava errado. E o fato é que ele assumia que você podia clonar. Ele assumia que você podia clonar estados de um estado de Bell, né? Um dos qubits do estado de Bell você podia clonar, e isso leva à consequência de que você pode ter distribuições de probabilidade que desrespeitam aquela condição de non-signaling, né? Que a soma sobre uma das variáveis, né, a marginal das probabilidades, ela acaba dependendo de coisas que você faz na outra variável. Então, foi aí que começou essa conexão entre informação quântica, clonagem e relatividade de non-signaling, né? Através do princípio do non-signaling. Mas tem ramificações disso. Uma ramificação é essa, que se você pudesse mandar sinais mais rápidos que a luz através de um protocolo de teletransporte, você poderia clonar. Isso é claro que eu falo isso tudo, mas é impossível mandar sinais mais rápidos que a luz e é impossível clonar, né? A gente pode provar isso em mecânica quântica e em relatividade, certo? Mas, assim, se a gente se libertar um pouco da rigidez das teorias e pensar num diagrama desses, né? Só esquematicamente, esse diagrama não é uma coisa rigorosa, é uma coisa esquemática. A gente vê que as coisas estão conectadas. O intuito é só esse, né? Eu não estou falando, esse diagrama não é uma coisa muito séria. É só para mostrar essa conexão, para apontar isso. Okay? Então a gente pode falar mais sobre isso ao longo do tempo. Por enquanto é isso. O próximo protocolo que eu quero discutir hoje é o chamado Entanglement Swapping. Ele está relacionado com o teletransporte quântico. Então a ideia é a seguinte, eu vou começar aqui com um estado emaranhado que eu vou chamar de psi-AB, e aqui eu vou começar com um estado emaranhado que eu vou chamar de psi-CD. Esses caras estão correlacionados. Okay? Então, pode ser qualquer um dos estados da base de Bell emaranhados. Okay? Qualquer um dos estados da base de Bell é emaranhado. O que eu quero dizer é que esse psi-AB e esse psi-CD podem ser qualquer um dos elementos da base de Bell. Aqui agora eu vou fazer a minha medida na base de Bell, né? O Bell State Measurement. Bell State Measurement. Okay?
e vou mandar os resultados para cá e para cá. Bom, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que depois, baseado nesses resultados, eu posso aplicar unitários locais aqui. E aí eu vou ter um qubit aqui e um qubit aqui. E o que acontece, que eu vou deixar a conta para vocês fazerem em detalhes, é que esse qubit e esse qubit, condicionado à informação do resultado dessa medida e a aplicação desses unitários respectivos, vai virar o qubit psi, ou seja, o estado emaranhado que a gente tinha, só que agora indexado pelo AD. Então eu consegui pegar dois pares emaranhados que têm uma origem comum, né? Eles decaíram de uma partícula ou qualquer coisa assim, um processo quântico. Fiz uma medida e emaranhei duas coisas sem que essas duas coisas tenham tido contato. Né? Então eu teletransportei o emaranhamento, em certo sentido. A conta é exatamente equivalente à de teletransporte quântico, você só tem um catch a mais. Né? Eu vou deixar para vocês fazerem como um exercício, mas a ideia é essa. Né? Então você consegue distribuir emaranhamento sem fazer com que os elementos do par emaranhado andem fisicamente pelo espaço entre os pontos onde você quer distribuir. Né? Por exemplo, aqui você pode distribuir esse emaranhamento e fazer esse cara daqui andar essa distância, esse cara daqui andar essa distância, esse cara daqui andar essa distância, esse cara daqui andar essa distância. É melhor do que se você tivesse só um cara e fizesse ele andar toda essa distância para cá e para cá. Então, essas duas coisas são diferentes. Né? Você está distribuindo emaranhamento sem fazer com que necessariamente o par emaranhado viaje uma distância muito longa. Isso é muito importante se você quer distribuir emaranhamento e quer evitar descoerência quântica, porque esse emaranhamento ele vai ser distribuído de alguma maneira no espaço, né? Ou seja, por uma fibra ótica, um fóton numa fibra ótica, ou por um fóton no espaço livre, ou um elétron, ou qualquer coisa. Né? Você pode andar menos no espaço, interagir menos com o ambiente, mas ainda assim ir emaranhando as coisas a longa distância. Né? Então, essa é a ideia por trás de um repetidor quântico. Que eu vou chamar de Quantum Repeater. Então, a ideia é, eu tenho várias fontes aqui de emaranhamento. E aqui no meio, eu vou fazendo medidas. E anunciando o resultado das minhas medidas. E o que eu vou ter é um estado emaranhado. Né? Eu comecei aqui com psi AB, psi CD, psi F. E eu vou ter, no final das contas, meu psi AF. Onde os elementos do par emaranhado andaram menos do que eles deveriam andar se eu tivesse distribuído diretamente, mandado a partícula viajar pelo espaço. Né? Então, eu consigo fazer essa distribuição de emaranhamento, né? É uma coisa prática que eu posso aplicar e que eu posso usar para comunicações quânticas. Se eu quiser fazer teletransporte, criptografia, barari, barará, todos esses protocolos que a gente vem discutindo, né? Isso é uma forma prática de fazer isso. Né? Mas eu preciso construir esse cara, esse repetidor quântico. Agora, se eu preciso construir esse repetidor quântico, eu tenho que ser capaz de guardar o meu fóton aqui até que esse fóton chegue aqui nessa estação de medida e a medida seja realizada. Mesma coisa que esses caras têm que chegar juntos. Né? Então, enquanto essa medida não é realizada e eu não obtenho o resultado dela para aplicar o unitário relevante, eu tenho que guardar isso aqui, eu não posso perder, não posso medir, eu não posso descobrir nada sobre ele. Ele tem que ficar guardado em algum lugar.
né? E ele não pode descoerir também, porque senão o emaranhamento vai embora. Então, eu preciso dessa noção de memória quântica. Que é uma maneira de eu guardar o meu fóton, né? A minha partícula de luz, em correlações na matéria. Tem vários protocolos de fazer isso. Por exemplo, uma maneira é você usar cristais de átomos terra rara, né? E o fóton ele é absorvido pelo cristal e é guardado num estado de spin dos elétrons dentro do cristal. Eu posso usar condensados de Bose-Einstein ou nuvens de gás atômico ultrafrios. Eu posso usar color centers, nitrogen vacancy, vacância de nitrogênio, diamante, né? Uma outra forma de fazer isso. Né? E vários grupos lideram, né? Tem o grupo do Gizan, que faz memórias quânticas em Genebra, tem o grupo do Ian Walmsley em Oxford, Wolfgang Tittel na Holanda agora, antes no Canadá, agora na Holanda, e Hansen em Delft também, respectivamente, em cada um num setup diferente desses. Né? O Gizan é terra rara, o Walmsley é nitrogen vacancy, o Tittel é terra rara. Tem o Hugues de Hitmatan, o ICFO, em Barcelona também, que lida com nuvens de gás ultrafrios para memórias quânticas. E o Hansen é nitrogen vacancy também. E tem um protocolo muito famoso de memória quântica, que eu vou colocar o nome aqui, se alguém quiser saber, é Duan, Lukin, Sirac e Zoller. São caras importantes. É um protocolo para você fazer um repetidor quântico, certo? Fazer um repetidor quântico é uma tarefa fundamentalmente necessária para você fazer comunicações quânticas, né? Mas é muito difícil, porque tipicamente esses cristais têm descoerência. Então não é que você vai guardar o seu fóton e é moleza, ele fica lá preservado para sempre. Não. O negócio é muito difícil de você manter, certo? Você tem que ter é quase como você construir um computador quântico, né? Tecnicamente, eu acho que é mais simples de você obter algum resultado prévio, mas fazer o repetidor quântico mesmo, eu não sei o que é mais difícil, fazer um computador quântico ou um repetidor quântico. Mas, enfim, se a gente quer ter internet quântica com privacidade absoluta, né, garantida pelas leis da física e pelo teorema de Bell, certamente um repetidor quântico é um brinquedo que você vai querer ter. Né? Assim como um computador quântico é interessante, né, para outras coisas. Então, essa foi a discussão de hoje. Eu espero que vocês gostem. Na próxima aula, a gente vai discutir provavelmente o protocolo BB84 de criptografia, o teorema de não clonagem e coisas associadas a isso. Então, fiquem em casa, fiquem bem, pessoal. Então, até já.